A gente está aqui para estudar, certo? Bom, eu vou fazer. A dinâmica vai funcionar assim. É como se a gente estivesse, tipo, aqui mesmo, na minha sala, batendo um papo, sabe? É uma roda de amigos, tá, meninas? Acho que fica mais fácil, fica menos intimidador. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar. Acredito que a Yasmin acho que é a única aqui que entende um pouquinho do que é o QA, porque ela está estudando sobre a área. E as restantes, eu acho que o que sabe também é tudo bem teórico. Então, a dinâmica vai funcionar assim. Hoje eu vou explicar para vocês o que é um analista de teste, o que é um automatizador de teste e o que é um tester. Tem uma diferença, tem diferença de salário, tem diferença de função, embora todos possam ser chamados de QA. O QA ele é um Quality Assurance. Não sei se eu falei certo porque meu inglês é péssimo, mas enfim, quer dizer da qualidade. Então, todos esses aqui, tanto analista de teste quanto automatizador, quanto tester, são da área de qualidade, né? Que o que estuda a qualidade do código, a qualidade do software. Então, assim, todos podem ser chamados de QA. Não existe um curso que vai falar assim, você estudou para ser um QA. Não, o QA é a pessoa que trabalha com um foco na qualidade. E o analista de teste, ele trabalha com foco na qualidade. Ele testa justamente para verificar a qualidade daquilo que ele está testando, né? Daquele software, enfim. O QA, ele é a garantia da qualidade. É basicamente isso que significa, tá? Aqui alguém já teve algum contato com o teste, teve algum contato com o QA? Já, assim, eu sei que a Yasmin já tem, então vou pedir que ela não fale agora, só para dar oportunidade para as outras meninas falarem, mas depois a Yasmin pode falar também. Rosana, você decidiu mudar para teste, né, para essa área, mas você tem algum conhecimento, tem algum entendimento? O que você conhece, o que você não conhece da área? Eu estou migrando de área, né? Sou da área ambiental. Estou fazendo teste da Iteracis. Ainda estou na metade, né? Aquele que eu comentei com você, mas não conheço nada sobre a área. Eu tenho conhecidos que são da área, né? O namorado da menina que trabalha comigo, até ela também tá estudando, né? Tá tentando migrar também. Eu trabalho hoje na área comercial, né? De um laboratório ambiental. Aí eu estou fazendo essa migração agora. Aí estou aprendendo também por fora Python. Não cheguei assim exatamente a mexer com Python, estou ainda na parte de lógica da programação. Legal. Já é um passo bem pra frente. A Andressa tá sem conseguir falar aí, né? Porque ela tá sem áudio. Mas a Andressa, ela estuda comigo, ela faz faculdade comigo, ela é da minha turma de ADS, né? A gente estuda análise e desenvolvimento de sistema. E ela também, pelo que a gente conversou, ela não sabia nada da área, né? Tá aprendendo tudo também. A Andressa está dizendo que ela quer ser QA porque ela segue as dicas da mãe, que sou eu, tá, gente? Porque ela tem a idade da minha filha, só pra deixar isso claro. Palhaço. E ela também não conhecia nada da área também e se interessou, né, por conta de algumas coisas que eu contei pra ela, que eu expliquei, porque ninguém que faz ADS quer ser analista de QA, analista de teste. Ninguém quer ser QA, todo mundo quer ser desenvolvedor. Até dar de cara com o mercado, né? Então, Andressa, você quer acrescentar alguma coisa aí? A Andressa tá certa, né, Rosana? Oi, Yasmin, conta pra gente aí um pouquinho da sua experiência. O que você entende, né, de teste, o que você aprendeu aí, como é que tá o seu momento aí? Oi, meninas, tudo bem? Eu sou da área de tecnologia já há 7 anos, eu já me formei há 7 anos atrás, só que há 7 anos atrás as oportunidades eram outras, então eu comecei como suporte mesmo, e aí eu já virei até suporte sênior em uma época, então eu sempre trabalhei com suporte, e por uma crise financeira que teve naquele impeachment da Dilma, teve toda a empresa que eu trabalhava demitiu um monte de gente, né? E eu tive que buscar alguma coisa para pagar o que eu como, né? Eu não podia ficar sem emprego, então eu tô ainda na área de suporte, mas assim, um pouco mais abaixo daquilo que eu era antes. Isso me deixa chateada, me deixa deprimida, mas aí eu pensei comigo mesmo, agora na época de home office, né?
eu tive tempo para pensar naquilo que eu queria para minha vida, porque quando você está trabalhando fora, você tá meio automático, né? Você faz as coisas de forma automática, você não tem tempo de pensar em você mesmo. Aí depois desse ano foi uma desgraça, né? Esse vírus, mas a gente tem que ver o lado positivo também. Então, o lado positivo para mim é que eu tive tempo de pensar em mim e rever minha carreira. Eu estava estudando segurança da informação, porque eu tenho alguns amigos na área. Também é uma área legal, só que a área que eu tenho visto no mercado, que eu acho que é um pouco mais fácil para você entrar e um pouco mais fácil para crescer, porque é um pouco menos fechado que a área de segurança, é a área de testes. E eu conheço o marido da Connie, né, há uns anos atrás, tipo, já tem uns anos. Aí eu conheci a Connie também agora. E pelo marido da Connie, ele falou: Olha, me dá seu currículo que eu vou tentar enviar para aqui na minha empresa, né? Porque eu sou tester aqui na minha empresa, ele é Quality Assurance, né? Não, ele não Ele é é. tester, não. Ele é engenheiro de software de qualidade, assim como eu sou hoje na empresa que eu tô. Ah, beleza. Aí ele falou também da Connie, eu conheci a Connie, eu vi que a Connie também estava na área e eles me abraçaram nessa parte de treinar mesmo, de me ensinar aquilo que eles sabem. E foi aí que eu pensei, não, eu vou agora estudar essa área porque eu tenho pessoas que me ajudam e tal, e eu vou buscar essa área para crescer. Então eu espero que, se Deus quiser, logo mais eu estarei nessa área. A, a diferença principal entre um analista de tester, um automatizador de teste e o tester é só o que eles sabem executar e para o que eles foram contratados. Porque um analista de teste ele pode ser contratado só para ser um tester. Um analista de tester pode ser contratado como automatizador de tester a partir do momento que ele sabe automatizar, tá? E um tester, na verdade, pode ser um júnior. Basicamente, um tester ele é um júnior. Um analista de teste pleno ou sênior dificilmente vai ser um tester. O tester é como se fosse o início, sabe? Normalmente quem está começando na carreira ou consegue a vaga de tester ou a vaga de analista de teste júnior. O júnior, o pleno e o sênior, ele tem uma diferença que, assim, no padrão, né, na forma correta, é por tempo de experiência e por capacidade, né, por coisas que ele sabe executar. Eu tive uma experiência muito diferente. Eu não sou parâmetro, tá, meninas? Eu acho importante frisar isso. Eu não sou parâmetro. Normalmente a pessoa entra como analista de teste júnior ou tester. Ela é promovida para analista de teste pleno e normalmente na sequência um analista de teste sênior. Nesse meio tempo ele pode ser um automatizador de teste ou não. O automatizador de teste não tem essa categoria de júnior, pleno e sênior, até onde eu sei, eu posso também estar errada, mas até onde eu sei não tem diferença, porque o analista de teste, sim, ele tem a diferença entre júnior, pleno e sênior. Nesse meio do caminho ele pode ser um automatizador ou não. Então, eu não sou parâmetro porque eu só tenho 8 meses de experiência, tá, na área. Eu entrei como júnior, com 2 meses eu fui promovida para pleno, por competência, tá? Pleno normalmente ele leva de 1 a 2 anos para ser promovido. Tem gente que tá aí 4 anos e ainda é júnior. Mas eu fui promovida com 2 meses por competência. E 6 meses depois eu acabei saindo da empresa que eu estava, estou numa nova empresa agora, também por competência, por especialização, eu entrei como engenheira de qualidade, tá? Eu não sou nem analista de teste hoje, porque a minha especialização foi na qualidade e eu também sei automação. Então, se você juntar o analista de teste, o automatizador de teste e o tester, ele pode ser considerado um engenheiro de qualidade. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma entrevista para analista de teste automatizado, né, basicamente, mas por competência e por expertise, de acordo com a empresa que me contratou, eles viram em mim um engenheiro de qualidade, uma pessoa que realmente... O que é um engenheiro, tá? Eu não me formei em engenharia de qualidade. O engenheiro, na nossa carreira, entende-se que é a pessoa que é especialista. É a que sabe como funciona todo o processo. E é o que eu sei fazer hoje. Tá bom? Vamos começar. Alguma dúvida? Alguém falar alguma coisa? Não? A minha dúvida, assim, por exemplo, você vai estar guiando a gente e tal, aí você podia
Tipo assim, que eu acho que é o que você já vai fazer mesmo, de fato. É nos Sim, guiar nesse caminho para que a gente saiba, tipo, meio que tudo. Mas é lógico que isso precisa de experiência, são meses e tal. sim. Mas conforme a gente fosse encontrando, sei lá, ó, tem tal curso, É, a que vai ideia mostrar tal coisa. a ideia justamente é essa mesmo, tá? A ideia Ah, é beleza. a Rosana, a Cássia não tá aqui, a Rosana e a Cássia, elas me pediram uma mentoria, né, Rosana? E eu falei, vou ajudar vocês, tipo, tanto para as duas, vou ajudar, vou orientar. E aí, no caso, eu não vou passar um curso de automação, porque eu não tenho nem expertise para isso, embora eu sei automatizar, eu vou passar para vocês cursos que eu fiz, tanto de automação, quanto de teste, quanto de software, quanto de bancos de dados, tudo que é relacionado à área que vai fazer diferença, BDD, tudo que eu sei de experiência e direcionar para vocês cursos, palestras, coisas que eu participei, que eu vejo que são de interesse, que são de realmente que são realmente significativos de aprendizado, eu vou passar para vocês, tá? E no caso, vou tirar dúvidas. Como vocês vão estar fazendo cursos também, esses encontros também podem servir para a gente tirar dúvidas sobre o que vocês estiverem estudando. Mas assim, cada encontro nosso eu preparei aqui o material para estar explicando de fato o que cada coisa significa dentro da metodologia ágil, dentro do DevOps e tudo que eu estou aprendendo, né? Eu acho que é claro que dependendo das empresas, a vivência é diferente, tá? Não esperem que qualquer empresa que você vai entrar vão ser todas iguais, certinhas, que a metodologia ágil funciona, que é uma beleza, porque é bonito no papel. Na prática não funciona exatamente assim, tá? Então tá. Vou passar aqui essa apresentação para a gente falar um pouquinho sobre o analista de teste. O analista de teste, ele é um profissional, tá, da área da tecnologia da informação, que tem como objetivo garantir a qualidade. Lembra que eu disse, tipo, todo analista de teste, automatizador ou teste, ele pode ser considerado um QA. Existe, se eu não me engano, alguma certificação que você pode tirar de fato para ser um QA. Eu não sei qual que é, mas eu posso de repente dar uma olhada depois e passar para vocês. Mas normalmente é por capacidade mesmo, por competência também. Não sei se tem uma especialização, talvez tenha. Mas enfim, o objetivo dele é garantir a qualidade do produto que será entregue ao seu usuário final. E as duas principais atividades de um analista de teste são a elaboração de casos de teste e a execução de testes. Só que para ele elaborar os casos de teste, né, o analista de teste, ele tem que saber, no caso, normalmente para o sênior, né, ele vai criar os planos de teste, ele vai fazer toda a análise da história do usuário. Então, escrever o caso de teste não é simplesmente saber escrever ali o passo a passo. E a execução, sim. A execução, depois que já está tudo pronto, é só manda bala. Ô, Rosana, você que está pesquisando, né, que é de outra área completamente diferente, você se acha uma mulher criativa? Você acha que você consegue, tipo, imaginar coisas que normalmente alguém não imaginaria? Olha, no setor que eu trabalhei, algumas coisas a gente melhorou assim por ideia minha mesmo, né? Tanto que eu tô brigando com o pessoal na qualidade dos lançamentos do sistema, né? Ainda tem gente que tem um ano de empresa e erra a mesma coisa. Eu acredito que sim. Eu Ó, acredito que eu consiga tá. O que ter que essa acontece? visão. O que eu vejo, tá? Isso é a minha visão, tá, gente? É a minha visão completamente particular. Eu vejo que um analista de teste, ele tem que ser uma pessoa muito criativa. E tem sempre, e talvez um pouco pessimista, digamos assim. Porque você tem que pensar no erro. Você tem que imaginar que o usuário é aquela criança de 2 anos de idade que você acabou de dar um celular na mão dela, ou a sua vozinha de 90 e tantos anos que nunca pegou um celular até aquele momento. Então você tem que pensar em tudo que ela pode fazer que vai dar errado, para ela para ela abrir um aplicativo, para ela conseguir fazer algo, para ela abrir um browser, um Google Chrome para fazer uma pesquisa. Então você tem que pensar em todas as possibilidades do erro. Isso é um bom analista de teste. Por exemplo, se você vai clicar em cadastro, isso é bem básico, tá? Inclusive eu estava fazendo uns testes hoje
que é cadastro de fornecedor. Então, tá lá dizendo que você tem que colocar nome, sobrenome, e-mail, senha e apertar o botão avançar, certo? No caminho feliz, você vai colocar nome, sobrenome, e-mail, senha e vai apertar no botão avançar. Esse é o caminho lógico, é o caminho feliz. Vai dar certo, beleza? Só que se o e-mail é obrigatório, e aí vamos supor que você dá para sua vozinha lá que nunca usou um computador antes, um celular, ela fala, eu não tenho e-mail. Então ela coloca o nome e o sobrenome dela, digita uma senha lá de um número que ela vai lembrar, de repente a data de aniversário dela, e clica em avançar. O que vai acontecer? O que não pode acontecer é esse cadastro ser efetuado, porque eu tenho um e-mail obrigatório ali. Aquele campo de e-mail, ele é obrigatório. Então, não pode dar certo. Quando ela clica em avançar, o cadastro dela não pode ser efetuado. Tem que exibir uma mensagem para ela, senhora, por favor, né, digite aqui o seu e-mail. Ou, lógico que não vai aparecer o senhora, porque tem que ser algo genérico, né? Mas vai aparecer uma mensagem do tipo, ops, informe seu e-mail, sabe? Tipo, ou preencha o campo. Tem que ter alguma informação desse tipo, mas é claro que essa informação só vai aparecer ali se tiver nas regras de negócio. Nas regras, se tiver lá, quando o fulano não colocar o seu e-mail, deve aparecer uma mensagem de atenção, preencha esse campo, informe seu e-mail. Cada produto vai ter um jogo de regras. Então, você vai testar, inclusive na hora que você for escrever o caso de teste ali, essa regra tem que valer. Então, você vai ler uma documentação que vai ser entregue para você, não é você que vai elaborar isso. Você vai receber essa documentação, que são histórias de usuário e as regras de negócio. E na hora que você for executar o teste, você vai ter que colocar lá, escrever no caso de teste lá, os passos, né? Preencher campo tal, apertar o botão tal. Esse é um caso de sucesso. Caso de não sucesso. Preencher nome, sobrenome, não preencher o e-mail. Deve ter uma mensagem informando tal coisa. Então, assim, isso é um básico, tá? Eu tô pensando que a pessoa não vai colocar o e-mail dela, mas ela pode só colocar o nome e clicar em avançar. Então, ela não preencheu o sobrenome, ela não preencheu o e-mail, ela não preencheu a senha. Então, ou seja, você vai ter que fazer um cenário para cada situação. Só para ela não preencher só o e-mail, o outro que ela não preenche só o sobrenome, no outro que ela não preenche só a senha, no outro que ela não preenche absolutamente nada. Para cada um, talvez dê uma mensagem diferente, ou a mesma mensagem para todas as situações. Então, existe uma ferramenta para testes manuais, não. Testes manuais, Andressa, normalmente você vai pegar um Excel da vida, que eu particularmente amo, inclusive para depois automatizar é maravilhoso. Usem o Excel, gente, Excel é lindo. Você vai escrever todos os casos de teste no Excel, uma planilha do Excel. Você vai colocar lá o caso de teste, o cenário, depois eu mostro para vocês um exemplo, né, de uma planilha. Até coloco lá no nosso Discord para vocês poderem baixar o arquivo. Onde vai estar tudo lá, todas as informações e esses casos também, inclusive o resultado esperado, que se é para funcionar, se é para concluir o cadastro ou se não é para concluir o cadastro. Então, ferramenta de teste específico, Andressa, só para testes automatizados, que são as ferramentas. Para teste manual, a ferramenta é a sua inteligência e uma planilha de Excel, tá valendo. Então, assim, você tem que pensar de todas as formas nas piores, não vou usar o termo burrices ou idiotices, que é muito pejorativo, mas você tem que pensar nas piores situações que um usuário que não sabe o que está fazendo pode cometer, entendeu? Esse de não preencher ali os dados ali é básico, é o mínimo, assim. Qualquer aplicativo, qualquer portal, qualquer site, qualquer dashboard que você vá testar, certamente tem um cadastro. Então, cadastro é o princípio de praticamente todos os testes. Ou de acessar um link, de clicar no link. Você vai fazer um teste de validação de link. Você vai clicar no link, aquele link tem que te levar para tal tela. Sei lá, tipo, se eu clicar... Entrei numa página inicial, né, de algum lugar, e aí tem um botão cadastro. Quando eu clico naquele botão cadastro, ele tem que me levar para uma tela de cadastro. Então, você tem que pensar no teste, por exemplo, se você clica naquele botão cadastro e ele não te levar para a tela de cadastro.
Se ele te levar para uma tela errada ou se ele te levar para uma tela que deu um erro, por exemplo, erro 404, tipo uma página inexistente. Então você tem que de fato pensar, na hora que você está escrevendo esse caso, você vai escrever o caso feliz primeiro, né, que é o que vai dar certinho, e você vai testar para ver se realmente vai dar certinho, e depois você vai escrever os outros casos que é das possibilidades erradas. Então, um analista de teste, independente se é júnior, sênior, pleno, independente do que seja, um analista de teste, ele tem que ser muito criativo e tem que ter essa percepção de opções erradas, que são os testes com erro, né? Depois a gente vai falar sobre defeito, erro e falha, não vai ser nesse encontro aqui, mas eu vou explicar também porque tem diferença, tá? Se o teste deu errado porque foi um erro, foi uma falha ou foi um defeito. E aí vem também as diferenças do que é bug ou não. Para uma outra aula a gente entra nisso aí. Deixa eu ver o que a Andressa tá falando aqui. Isso, sim, de fato você faz um roteiro, normalmente você faz o RAP, que é o caminho feliz, primeiro, até porque você precisa confirmar se o caminho feliz está funcionando de fato, porque o caminho feliz também pode estar com algum bug e não funcionar. Porque se eu preenchi todos os dados, apertei o avançar, ele tem que me informar que meu cadastro foi efetuado, beleza. Mas se eu preencho tudo, aperto o avançar e ele diz que meu cadastro não foi efetuado. Então, assim, você começa com o caminho feliz, que é o que tem que ser feito. Depois você vai criar os outros cenários, tentando quebrar aquele caminho feliz ali, tentando barrar aquele caminho feliz. Isso aí, Andressa. Boas perguntas. Yasmin, Rosana, quer perguntar alguma coisa? Aqui tá tranquilo. Tá bom. Tá. Agora vamos falar sobre o automatizador de testes. Automatizador de teste obrigatoriamente não precisa ser um analista de teste. Por quê? Vamos lá. Um automatizador de teste, a gente pode até brincar e falar que ele é o desenvolvedor de teste, tá? Porque ele é o cara que vai criar automação de específicos casos de teste, que não necessariamente precisa ter sido escrito por ele. Um analista de teste pode ser um automatizador, mas não necessariamente um automatizador vai ser um analista de teste. Eu, inclusive, conheço um menino que ele é um automatizador muito bom, mas ele não é analista de teste. Ele não sabe pegar uma história do usuário, sabe, fazer toda a análise, ver todas as regras, ver todos os requisitos, criar os cenários, né, e criar dos cenários, criar os steps, criar os passos para executar o teste. Ele não sabe fazer isso. Mas se você entrega para ele uma planilha do Excel com todos os casos e todos os passos para execução, ele vai lá e joga no software, que é a ferramenta específica, né, para automação. E aí pode ser várias ideias diferentes, pode ser várias linguagens diferentes, mas ele vai lá e faz aqueles casos automatizados e faz funcionar. Então, o automatizador de teste, né, a automação de teste em si, é o uso de um software para controlar a execução de testes de software através da aplicação de estratégias e ferramentas, né, comparando os resultados e esperando os resultados reais. Então, ou seja, ele vai comparar o que é o esperado, que é o caminho feliz, com o que realmente aconteceu, se realmente funcionou ou não, se teve erros ou não. Então, os objetivos do automatizador, né, são a redução do envolvimento humano em atividades manuais, de tempo, né, demandado e de custo final. Quando você automatiza um teste, por exemplo, depois no próximo encontro eu vou explicar sobre cada tipo de teste. Existe um teste, por exemplo, teste de regressão. Ele é o teste que mais é indicado para você automatizar. O teste regressivo ou teste de regressão, ele é um teste aplicado quando é implementada uma nova funcionalidade a um programa, né, a um site, alguma função. Então, quando há algo novo, quando existe uma nova funcionalidade, quando existe uma atualização de funcionalidades, existe o teste de regressão. Para que ele é? Ele serve para você ver se não quebrou nada, porque você mexeu ali, você pegou, né, vamos supor que você tem uma prateleira que cabe 10 copos. Você vai pegar mais um e vai enfiar lá naqueles 10. Mas aí você tirou um que era grande, colocou 2 pequenos.
será que realmente coube todos aqueles copos na prateleira? Então, o teste automatizado, ele serve para isso. Ele serve para verificar se aquele ajuste que você fez, se aquela nova funcionalidade que você colocou naquele software, se não quebrou nada, se deixou tudo funcionando perfeitamente como estava antes. Porque pode acontecer de ter uma atualização e aquela atualização simplesmente quebrar lá um código que estava funcionando perfeitamente. Por algum motivo, algum if, else que desencontrou, fez a aplicação parar de funcionar. Então, a automação, ela é muito, muito indicada para teste de regressão, porque ele é preciso e ele é mais rápido. Porque quando você automatiza, ele faz vários testes simultâneos, né? Ele vai testando, tipo, numa velocidade completamente diferente de um ser humano, porque por mais que você seja uma pessoa rápida, você vai abrir um link, vai clicar, vai isso, aquilo, outro, você vai demorar, sei lá, 10 minutos para fazer isso, o programa ele vai fazer em tipo 15 segundos. Mesma coisa, entendeu? Então, você pode ser um automatizador, mas não precisa ser um analista. Você só precisa saber como automatizar aqueles casos ali que foi escrito por um analista de teste. Posso colocar um adendo? Pode, claro. Rapidinho, desculpa te cortar. Não, imagina. É que eu tava dando uma pesquisada, né? Até porque eu tô enviando, a Cone é prova que eu tô enviando todo dia currículo, né? Para essas áreas aí. E, assim, a automatização de teste, o automatizador de testes, ele tá crescendo muito, mas não quer dizer que aquele analista de testes manuais vai acabar, porque, assim, por mais que a máquina faça aquela coisa muito mais rápido do que a gente, ainda é necessário que o ser humano, algumas empresas ainda prezam, né, para um ser humano fazer certas análises e criar os requisitos, né, e tal. Então, Na verdade, muitas você vezes a está pessoa... confundindo aí só uma informação, tá? Um analista de teste, ele não faz requisito, ele não vai criar nada a não ser os casos de teste. Então, na verdade, sim, hoje em dia, toda vaga de analista de teste está pedindo que ele tenha conhecimento em automação, sim. O analista de teste manual não vai acabar, mas ele vai ter que se automatizar. Então, por exemplo, hoje todas as vagas que eu recebo, e eu continuo recebendo vagas, mesmo eu tendo fechado o meu LinkedIn, e mesmo eu não tendo atualizado a minha Cato, por exemplo, eu continuo recebendo vagas todos os dias para analista automatizador, ou analista que tenha conhecimento em automação, ou que saiba. Normalmente eles estão pedindo que saiba. Na verdade, o analista de teste manual não vai acabar, porque precisa ser feito as análises. Como eu disse, o automatizador de teste, ele não necessariamente precisa ser um analista de teste, mas todo analista de teste daqui para frente vai ter que saber automação. Não tem nenhuma vaga de analista de teste hoje que não esteja pedindo automação. Nenhuma. E olha que eu recebo muita vaga. Que existe aquele mito, né? A pessoa às vezes tem medo de se inscrever numa vaga de analista de testes manuais, porque dentro da tecnologia gira esse mito, né? Será que analista de testes manuais vai acabar? Porque tá vindo essa coisa de automatização, mas é só mito. Na Mesmo só verdade, para não tá. frisar isso. Na verdade, o automatizador de teste, o analista de teste automatizado, ele não existe agora, não, viu? Na verdade, já é uma profissão que já tem mais de 10 anos. O QA, o analista de teste em si, é uma profissão muito antiga, só que ela não era valorizada, vamos dizer assim, né? Porque várias fábricas de software, várias empresas de tecnologia não entendiam a necessidade do QA. Não viam a necessidade de um analista de teste. Então, os próprios desenvolvedores, eles é que executavam os testes, né? Testes unitários, que até hoje eles continuam executando, de fato tem que ser feito por eles mesmos. E alguns testes no caso de integração, que é o Unit Test e o Test Integration, se eu não me engano. São testes executados pelos devs e vão continuar sendo mesmo com o analista automatizador. Então, não acho que tem esse mito, Yasmin. Eu já estou na área, apesar de não ser tanto tempo, eu já estou na área há 8 meses, e eu não conheço nenhum profissional da área que tem esse mito, não. Deve ser alguém de fora que não é da área que está pensando nisso, porque quem é mesmo, não está, não. Não, é porque, na verdade, eu ouvi falar, né, de alguns profissionais nos vídeos e tal,
Na Inclusive, verdade, naquele o que as pessoas têm livro. que entender é que elas precisam se adaptar e se atualizar. Tipo, É, o analista de teste que é só manual, a não ser que ele esteja muito firme na empresa que ele está, se ele for partir para outra, toda vaga nova que tem daqui para frente vai pedir que ele saiba automação, que ele tenha um conhecimento ou que ele esteja disposto a aprender. Isso você pode ter certeza, porque eu não vi nenhuma das vagas que eu vi, que eu recebi, que eu continuo recebendo é somente para analista de teste manual. Acho que só teve uma de todas as que eu recebi que era só para manual, entendeu? Então, assim, o que o analista, uma pessoa que quer virar analista de teste hoje precisa saber é que ela precisa aprender automação, porque ela não tem experiência na área. Um analista de teste manual que não tem experiência, se souber um pouquinho da automação, se tiver um conhecimento, já facilita para conseguir uma vaga. Porque dificilmente as empresas estão pegando alguém sem experiência só para manual, entendeu? uhum. Ah, sim, Tá. não, eu só levantei essa questão porque como eu estava assistindo aquela live, daquele link que você me mandou do vídeo, Uhum. sabe aquela live? Aí Sim, teve sim. um momento que eles falaram que várias pessoas que estavam na live perguntou, gente, o analista de teste manual vai acabar e tal. Aí eles explicaram isso. Não Mas é vai. só isso. Não vai. Não vai porque para escrever. Sabe por que o analista de teste manual não vai acabar? Porque para você escrever os cenários e os casos para automatizar, é manual. É, Então, ou então. seja, um analista de teste manual tem que escrever os cenários e os casos para ser automatizado. Só que o que eu estou É. dizendo é que a empresa hoje ela quer o cara manual que saiba escrever, que saiba fazer a análise e que ele saiba automatizar depois. Porque um automatizador de teste só, ele não sabe fazer uma análise, ele não sabe criar os cenários. Então, assim, ele pode ser só um automatizador? Pode. Mas a empresa vai pagar dois profissionais, um analista de teste e um automatizador, ou ela vai pagar um só que faça as duas coisas? É, melhor um só que Ela saiba vai. fazer muita Melhor se ela coisa. contratasse dois, três, um monte, mas a empresa não está pensando nisso. A É, ela não empresa, vai pensar nisso. ela vai pensar em sobrar dinheiro para ela, ela vai pensar em pagar um pouquinho mais, mas para uma pessoa só, que saiba fazer as duas coisas, que foi o meu caso, entendeu? Uhum. Mas é só Ah, isso. no caso, Rosana, Python é uma linguagem muito bacana para automação também. O BDD, que é o Cucumber, né, o Cucumber que usa a técnica do BDD com a linguagem do Gherkin, que é dado quando então, depois eu explico um pouco mais para vocês. Você pode criar os cenários do BDD no Cucumber e depois você pode fazer o download dos seus cenários de teste na linguagem que você quiser, tipo, praticamente qualquer linguagem, porque eles têm várias linguagens. Então, ou seja, quando você cria lá tudo e aí você quer automatizar, você pode baixar todo o projeto que você escreveu lá no Cucumber para Ruby, para Cucumber com Ruby, para Java, para Python, que é o Unit Test. Você pode baixar o do Cucumber para o JavaScript, e se eu não me engano tem Groove, TypeScript também. Pode baixar para Robot Framework, que eu particularmente gosto muito também, que eu sei também, eu automatizo em Robot também. Em Java já falei, né? E tem mais alguma. Em PHP também você pode baixar em PHP. Então, assim, a automação, você que é analista, é legal você ter um entendimento sobre alguma linguagem, tá? A lógica na programação é maravilhoso se você souber, se você aprender. Um QA que sabe sobre lógica de programação, sobre algoritmo, é um QA muito valorizado, porque você pode fazer testes em banco de dados, você pode fazer um teste, de repente, de API, você pode fazer um teste de carga, de performance, tudo isso envolve um pouco de código. Então, assim, você não precisa. Não, linguagem C não, Andressa. Linguagem C não, pelo amor de Deus. Inclusive, não tem Cucumber para linguagem C, graças a Deus. Mas, assim, se você souber um pouquinho da lógica da programação, facilita a sua vida como um analista de teste automatizado. Não necessariamente, Cone, mas eu não quero aprender programação. Ótimo, não precisa aprender nada de programação. Até porque se você for programar com o Cucumber, você não precisa saber programar. Ele dá o código praticamente para você, assim, ó, de mão beijada. Ele fala, toma, querida. O Cucumber é lindo, gente, maravilhoso.
Então, assim, se você souber, se você tiver alguma noção de programação, de lógica de programação, de alguma linguagem, nossa, conhecimento nunca é demais e tudo que você souber a mais da área de tecnologia só vai enriquecer você como pessoa, como profissional, tá? Então, o QA que entende de código, que sabe de banco de dados, que manja de lógica de programação, ele com certeza é um excelente profissional. Então já ajuda. A empresa que eu tô hoje, todo o back-end do site da empresa, do aplicativo, é feito em Python. Mano, eu amo Python. Foi a primeira linguagem que eu aprendi. Eu não sou uma mega programadora em Python, mas eu sei fazer pequenas aplicações em Python, pequenos programinhas assim. Eu sei fazer mesmo, não é copiando o código dos outros aí, como o pessoal faz. Então, o fato de eu saber Python, de eu ter conhecimento em Python, também foi um ponto a mais para a contratação da empresa que eu tô hoje. Porque se dá algum problema de banco de dados, dá algum problema... PHP não, Andressa, eu sei Python. Eu demorei alguns meses, né? Eu tô aprendendo ainda. Eu comecei a estudar Python em fevereiro eu comecei a estudar Python. Inclusive foi no curso do professor Gustavo Guanabara, do curso em vídeo, de graça no YouTube, melhor curso que tem. Inclusive tem curso de algoritmo dele também, lógica de programação, que tá no YouTube também de graça, gente. Então, assim... Vou dar uma olhada. Então, eu me inscrevi, o pessoal falou assim que... Eu não sei se é válido certificado, isso que eu queria tirar uma dúvida com você. E o pessoal fala assim que às vezes as empresas fazem teste, né, na hora. Sim, faz. Um certificado... Aí eu não sei se vale a pena... Deixa eu te falar, certificado é lindo, é maravilhoso, fica lindo no seu LinkedIn, no seu currículo, quando você tem que fazer um PDF, mas na real ninguém vai olhar o teu certificado. Nenhuma empresa até hoje me pediu o meu certificado de nada que eu já fiz na vida. O que vale de fato é o teu conhecimento. Então, se você de repente não tem condições no momento de pegar um curso pago, mas tem vários cursos de graça na internet, o YouTube tá cheio de conteúdo maravilhoso de graça. Vale super a pena você fazer o curso todinho, mas assim, fazer mesmo, sabe? Estudar de verdade. Você não tem certificado, não importa, mas esquece o certificado, pensa no teu conhecimento. Você vai aprender. Aí o que você faz? Você faz um portfólio no GitHub, você faz um portfólio lá no Slack, sabe? O ideal é você aprender. Dá para fazer um portfólio, mesmo com os cursos que não são pagos, porque você vai ter como é que é o nome, gente? Deu branco. Você vai ter lá o seu portfólio, outro repositório, né, do que você tiver feito. E toda empresa vai pedir um testezinho aí, vai pedir pode passar alguma provinha. Então, ele vai olhar o resultado daquela prova, daquele teste que você fez. Ou da conversa com você, da entrevista mesmo. As entrevistas de hoje são muito técnicas, inclusive são com tech leads. Então, assim, o cara vai te perguntar... Se um usuário botar a senha errada, que resultado que vai dar? Você é teste, você sabe que não vai efetuar o cadastro. Então, assim, vale muito mais o que você sabe do que você comprova. Claro que ter um certificado é muito melhor. Claro que ter um nível superior é muito melhor. Hoje em dia tem muitas empresas que são grandes empresas aí que só contratam se você tiver nível superior, não tem jeito. Então, para quem não tem nível superior ainda aqui, ou tem de outra área, nível superior, tem nível de graduação e na área de tecnologia é importante você ter uma graduação, alguma especialização da área, alguma certificação. Tem certificações gratuitas aí, inclusive eu tirei do Kanban e do Scrum, que são certificações legais que estão gratuitas por enquanto, então vale a pena tirar e ter o certificado. O que você tiver de certificado, Rosana, não vai te fazer mal, mas não quer dizer que se você não tiver, você vai perder o emprego por isso. Porque vale de como você se apresenta, vale da prova que você fizer, do teste que você fizer, entendeu? Muito mais do que só o certificado. Tem gente que tem certificado e na prática não sabe fazer nada, entendeu? Entendi, certinho. Tá. Para quem quer fazer um curso de graduação ainda, ou uma pós, eu estou pesquisando umas pós e tem graduação também no querobolsa.com.br. Tem várias graduações lá bem baratinhas, você pode pegar uma bolsa e pós também. Verdade. Tá, o tester, ele é o cara que basicamente só vai executar aqueles casos que o analista de teste criou
e também ajudar o automatizador também na execução, porque é só apertar um botão ali. Depois que o automatizador preparou tudo, é só apertar o play. Então o tester, ele tem que ter uma boa capacidade analítica também, né? E de comunicação para reportar os incidentes. Como ele é o cara que vai de fato executar o teste, ele é que vai ver o resultado. Então ele vai ter que gerar um documento de evidência, ele tem que saber, tipo, gerar esse documento que pode ser um PDF, pode ser um Word, pode ser só um print, mas um print no qual ele vai printar a tela e vai circular onde deu o erro, vai escrever uma mensagem. Ele tem que ter uma boa comunicação para reportar aquele incidente, de forma que todo o time, principalmente os devs, consigam enxergar aquele problema que ele identificou e saber como corrigir. Então, para se tornar um testador de software, um teste, além de ser observador e curioso, né, atento aos detalhes, criativo, né, tem que lembra que eu falei, tipo, o analista de teste ele tem que ter isso também, mas o tester também, porque ele vai gerar as evidências que vai ajudar o time a resolver aquele problema, né. Então, no caso aqui, eu até especifiquei que um teste ele executa os cenários e roteiros criados pelo analista de teste, né? E até pode ajudar a executar os testes mais simples automatizados. Quando o automatizador ou o analista de teste automatizado faz todo aquele cenário, coloca tudo lá no Cucumber bonitinho. Eu vou falar sempre Cucumber, gente, porque eu amo o Cucumber, mas tem outras ferramentas, tá? Ele joga tudo lá no Cucumber, tá pronto, a pessoa só tem que ir lá e dar play. Tipo, dar play, verificar tudo se tá rodando certinho, no final gera lá as evidências, o automatizado ele gera um sprint no final e gera um report. Então ele vai ter que pegar aquele print, aquele report, criar um documento e mandar para frente. Ou, dependendo da empresa, não precisa criar essa evidência, é só pegar o próprio report do Cucumber, que ele dá um HTML, né, e anexar no Gira, por exemplo, para o dev ver aquela situação. É isso. Então, assim, o analista de teste, o automatizador de teste e o tester, eles trabalham em conjunto e eles podem ser todos uma única pessoa. São 3 situações diferentes, tá? Bom, eu posso dizer que são 3 profissões diferentes, são cargos diferentes, profissão não, são 3 cargos diferentes dentro da mesma empresa, dentro de uma squad, mas todos esses cargos podem ser uma única pessoa. Uma única pessoa, ela pode ser analista de teste, o automatizador de teste e o teste, porque ele vai fazer a análise de tudo, ele vai criar os cenários, os casos, ele vai automatizar e ele vai testar também. Então, tudo isso pode ser uma única pessoa. E é o que a maioria das empresas hoje estão buscando. 3 em 1. Ficou claro isso? Andressa. É eita atrás de eita. Alguma dúvida quanto a isso tudo? De boas. Não. Por aqui. Tá, então eu acho que ficou claro, né? Tipo, se tiver alguma dúvida depois, se ficar uma dúvida posterior, manda lá no Discord, no canal de texto, nosso canal de texto da Guiels Texto, e aí eu vou respondendo. Mas assim, o ideal é você pensar o seguinte: você vai ser um analista de teste? Beleza. Você quer ser um analista de teste comum ou você quer ser um analista de teste que manja tudo da área? É o meu caso. Exatamente, tem que manjar de tudo. Quanto mais você souber, obviamente, mais o seu salário vai ser melhor, né? E, gente, estão pagando muito bem para o analista de teste hoje em dia. O QA tá ganhando mercado de uma forma absurda. Tem muita vaga e tem muita proposta boa de salário, sabe? Muita proposta boa. Tem analista de teste júnior ganhando 2,5, 3. Tem empresa que paga 3 pro analista de teste júnior. E tem empresa que vai pagar, enfim, muito mais. Ou menos, dependendo. Tem empresa que paga até menos, tá? Mas é só procurar uma empresa boa que as empresas estão pagando mais. Rosana e Andressa estão com o pensamento alinhado aí, né? A gente tem que manjar de tudo, sim. Eu acho que qualquer pessoa pode ser um analista de teste. Mas um bom analista de teste não é qualquer um que vai conseguir ser, porque a pessoa tem que se empenhar de verdade. Parece ser uma profissão muito fácil, parece ser muito simples criar esse cenário aqui. Vou só escrever uns passinhos aqui, eu sei como usar um aplicativo, então é fácil. Não. Você tem que ser realmente muito analítico, você tem que pensar de fato em muitos cenários desastrosos, porque você tem que testar todas as possibilidades que podem dar errado.
Porque se você não testa e vai para a produção, que é, ou seja, vai para o ar, né? Vamos colocar assim, o aplicativo, a gente chama de vai para a produção. Mas é tipo, vai para o ar, vai para download, e a pessoa faz uma dessas de burradas e aí dá problema. A pessoa vai reclamar no site da empresa, a pessoa vai no Reclame Aqui, a pessoa vai no Facebook reclamar daquele aplicativo que é uma porcaria. E nisso a empresa tá perdendo muito dinheiro, entendeu? É algo que um analista, inclusive um analista de teste, ele é o cara que fala se pode ir para produção ou não aquele software, se aquela atualização foi bem sucedida ou não, e tá na mão dele dizer se aquele aplicativo tá funcionando ou não. Então, se ele fala que tá funcionando e aí chega lá na frente e não tá, a responsabilidade é do analista de teste, viu, gente? Essa responsabilidade é uma responsabilidade grande. Não é nada de outro mundo, mas se dá um BO, imagina um prejuízo para a empresa. Ó, teve um problema recentemente aí, não foi um problema de QA, tá? Deixa isso bem claro. Foi um problema de, sei lá, de digitação do dev. Mas não era algo que iria para o teste, por exemplo. No preço de um notebook, de um computador gamer, nas lojas americanas, no Ponto Frio, estava custando R$1. Vocês têm ideia do prejuízo que eles tiveram? Porque teve pessoas que conseguiram efetuar aquela compra de um PC gamer por R$1. Teve, conseguiu. Eu não consegui, eu tentei, já estava dando erro, infelizmente. Mas fiquei triste que eu criei um novo PC gamer. Mas as pessoas conseguiram efetuar a compra. Então, ou seja, isso foi um erro de produção. Estava em produção, porque estava com um valor errado. Eu coloquei até no status do WhatsApp, Andressa, o print desse computador gamer por R$1. Então, assim, foi um erro de produção. Não sei se passou pelo teste, ele olhou e viu que estava tudo bem. Não sei se não passou. No caso, não sei se era uma planilha de valores que subiu para o sistema e deu algum bug. Então, assim, tinha que ter um teste de planilha? Tinha que ter um teste automatizado, porque você imagina quantas planilhas não devem ter num site de vendas. Então, para isso, serve um teste automatizado que vai evidenciar todos os dados daquela planilha para confirmar se está tudo certinho. Então, assim, é um trabalho de atenção, tá? É um trabalho analítico e eu acho que super vale a pena entrar para a área. Eu, particularmente, estou apaixonada. Amo o que eu faço assim dia e noite. Tem dia que quase morro aqui, porque vou te falar, viu? Tem dia que eu pego uns erros que eu falo, mano, não acredito que isso tá errado. Mas acontece. Se eu sei Excel de ponta a ponta, claro que não, você é louca. Olha, eu sei o Excel básico, mas existe um sistema aí para você automatizar os testes no Excel e mais pra frente eu vou passar para vocês, vou ensinar um pouquinho disso para vocês. Você não precisa saber de Excel para você automatizar uma planilha de Excel. Isso é maravilhoso. Tá bom? E você não precisa saber programar para automatizar também. Se for pelo Cucumber, então ele te ajuda. O Selenium também é bem tranquilo para automatizar. Mas ele não é tão completo. Mas o Cucumber, por um acaso, também usa o Selenium, porque ele usa o Selenium WebDrive, né, para testar no Chrome Drive. Então usa o Selenium também. Mas só o Selenium eu particularmente não gosto. Mas dá para fazer automação só com o Selenium WebDrive, Selenium IDE, alguma coisa assim. Eu real não manjo muito só do Selenium. Eu uso o Selenium no Cucumber como se fosse uma Gems, então, que eu uso o Ruby, né? Então é diferente. Bom, meninas, hoje foi nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham tirado bastante dúvida. Desculpa aí se eu gaguejei para falar algumas vezes aí, é que eu tenho vergonha. Como eu disse, é um bate-papo de amigas, só pra gente ajudar umas às outras, tirar dúvida. E eu viso muito a questão de quanto mais você ensina, quanto mais você passa o seu conhecimento para alguém, mais você aprende, né? Porque fixa na sua memória, na sua cabeça, né? Tipo, tudo aquilo que você tá falando e repetindo. Então você aprende muito mais ensinando do que estudando sozinha, do que lendo. Tem uma pesquisa aí que fala algumas porcentagens aí, eu não sei se é 90%, você aprende mais quando você está ensinando alguma coisa assim. E eu sempre gostei muito de poder ajudar também. Então acho que... Obrigada, Andressa. Tem uma boa Gente, uma boa dicção. Gente, Fala, por gatonas. favor,
virem que é assim, porque eu trabalhei